TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, bom dia, como você está passando? Estamos aqui iniciando o programa Pão da Vida com o pastor Adilson Malaquias, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. Como é que está o seu coração no dia de hoje? E nós vamos estar falando do coração, de sentimentos. Eu quero hoje estar trazendo uma mensagem para você refletir como é que está o seu amor com relação a Jesus. E algo é muito importante, porque o amor revela a sua identidade cristã. E revela também quem é você diante de uma sociedade a qual nós estamos vivendo aí, passando por tantas adversidades, né? Um momento muito frágil da nossa sociedade hoje, quando nós falamos do cristianismo. Então, como está o seu coração? Como é que está o seu amor com relação a Jesus? Mas antes eu quero deixar aqui um grande abraço para o Laci. Laci é lá do Atílio Marotti, eu tive com ele essa semana, e ele falou: pastor, eu estou aí sempre assistindo o seu programa, então um grande abraço, Laci, que Deus possa continuar abençoando a sua vida. E eu também quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, você que tem compartilhado essa mensagem com tantas pessoas, não somente aqui no Brasil, mas também no exterior. Por quê? Porque essas mensagens elas ficam gravadas na rede social, então você pode também estar compartilhando. E eu espero que essa palavra tenha trazido transformação para a sua vida. Porque a palavra de Deus, ela tem, né, essa incumbência de transformar a vida da pessoa. Eu tenho certeza que da mesma forma que fez comigo, tem feito com milhares de pessoas, tem feito com você também. E se não tem feito, vai fazer. Porque a palavra de Deus ela é transformadora. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, você já está aí com ela em mãos, né? Você que nos assiste assiduamente, pega aí seu marca-texto, seu caderno. Eu quero estar lendo com você um texto lá de João capítulo 21, amém? Nós vamos estar lendo sobre uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus, né? Que o contexto fala que Jesus ele aparece, né? Depois que ele morreu, ressuscitou. Ele já tinha aparecido aos discípulos, né, algumas vezes, mas agora mais uma vez ele aparece a Pedro, né, e os demais discípulos. E num momento muito especial, muito específico, e sobre isso eu quero estar compartilhando com você hoje. Então, pega a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos de Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galiléia, e os filhos de Zebedeu, e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. E ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, né, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: trago alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia,
tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois comeram. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Realmente mais do que a estes? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Interessante esse contexto, né, histórico. Nós vemos aqui a experiência, né, que os discípulos tiveram com Jesus logo após a sua morte e ressurreição. Aqui fala que nesse momento Jesus ele se apresenta a eles pela terceira vez. Então eles já tinham tido com Jesus. Mas o interessante é que é diferente, né? Quando nós estamos com uma pessoa, eles caminharam 3 anos ao lado de Jesus. Então eles estavam com ele todo o tempo. Dormiam ao lado de Jesus, comiam ao lado de Jesus. Só que agora Jesus morreu, ressuscitou. E ele, né, agora ele é espírito, né? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Só que talvez ele não se revele todo o tempo. E talvez, eu não sei, eu fico assim pensando, né? O que passou na mente de Pedro e os demais discípulos, né? Porque o que eles falaram? Eu vou voltar a pescar. Interessante, queridos, quando nós, né, muitas vezes nós nos encontramos em situações que não nos dá mais motivação numa caminhada, né? Às vezes nós passamos por lutas, passamos por tristezas, passamos por adversidades. A nossa tendência é retornar ao passado, retornar aquilo que nós fazíamos no passado. E vocês veem que não foi diferente com Pedro e os demais discípulos. O que eles falaram? Vou voltar a pescar. Né? Ou seja, vou deixar o meu ministério de lado. Ah, não, eu desisto, eu estou trabalhando muito, eu não estou vendo resultado, né? Eu estou orando e parece que não há resposta, então eu vou parar de orar. Mas Jesus aqui, ele se revela àqueles discípulos, né, como um sinal dizendo para eles: não pare. E a primeira verdade que eu pego nesse texto é isso, queridos: não pare. Nós passamos por lutas, nós passamos por adversidades, e é uma realidade. Né? Vivermos na sociedade a qual nós vivemos não é fácil. Muitos estão desempregados. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com algumas pessoas que estão passando certas privações. Não é fácil, mas não desista. Não desista, queridos. Jesus, ele vai abrir uma porta. Aquieta-te o teu coração, espera em Deus, porque o Senhor, ele é Deus de milagre. O nosso Senhor, ele é Deus de sobrenatural. Então, a primeira coisa que eu quero que você pegue como uma verdade na sua vida: o Senhor Jesus está ao seu lado. Ele está te observando. Da mesma forma que Jesus estava observando, né, as atitudes de Pedro e os demais discípulos. Ah, eu vou pescar. Ah, não, eu vou retroceder. Ah, não, eu vou voltar atrás. Jesus, ele se revela a eles para dizer: não pare, não desanime. Continue a obra que eu coloquei no seu coração, na sua vida. Continue com esse propósito. Querido, se o teu propósito, né, que seja espiritual, que seja material, se é algo bom, Deus está contigo. E eu tenho certeza que Ele é aquele que abre portas. A própria palavra diz que Ele abre portas aonde o homem não abre. E também fecha aquelas que o homem não tem condições de fechar. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Nós é que precisamos fortalecer a nossa fé.
e que essa palavra já comece a fortalecer a sua fé. Então nós vemos aqui que os discípulos, eles queriam retroceder e até foram pescar, até retrocederam. Entraram no barco, né, lá com os demais discípulos, Pedro e os demais discípulos, foram pescar e tu sabe o que aconteceu? Não conseguiram pescar nada. Sabe por quê? Porque Deus já tinha um propósito na vida deles. Você sabia que talvez você hoje está vivendo um tempo difícil porque talvez você não encontrou o propósito ou você está fora do propósito de Deus? Queridos, tem muitas pessoas, né, usando força do seu próprio braço para alcançar a sua vitória. E claro, eu acredito que muitos conseguem, mas com muito trabalho, com muito sofrimento, com muita dor. Mas a proposta de Cristo, queridos, é Ele estar ao nosso lado. É Ele estar junto conosco a todo momento. E Ele vai nos levar à vitória, queridos. É Ele. E Ele quer, né? Ele quer ser participante dos seus projetos, dos seus sonhos. Então, no dia de hoje, pergunte a Deus: Senhor, o que você tem para mim? Qual é o propósito que o Senhor tem com a minha vida? Aonde o Senhor quer que eu chegue? Fale com Deus, comece a conversar com o Senhor, porque eu tenho certeza que Deus, Ele vai começar a revelar ao seu coração, para que não aconteça com você como aconteceu com Pedro. Chegou de mãos vazias, não tinha mais nada. Não tinha ali alimento, não tinha peixe. Ou seja, não tinha nem sustento, nem para eles, nem para a sua família. Mas por quê? Estavam fora do propósito. Eles estavam retrocedendo. Eles estavam desanimados. Talvez a fé deles já não tinha mais fé. Eles até amavam a Cristo, amavam a Deus, mas já não tinham mais fé. A fé deles talvez já estava morta. E quantas pessoas, queridos, que talvez se encontram nessa condição? Pessoas que, devido às lutas, adversidades, estão mortos na fé. Mas eu creio que Jesus Cristo, no dia de hoje, Ele vai renovar a sua fé. Eu creio que Jesus Cristo, no dia de hoje, Ele vai fazer com que você tenha uma fé que alcance o impossível. Continuando a história, nós vemos aqui que Pedro, ele, ao chegar com o barco perto da praia, cerca de 90 metros, ele avista ali um homem, né, na areia, e esse homem pergunta para ele: vocês pegaram, vocês têm alimento, vocês têm peixe? E Pedro fala assim: não, nós não pegamos nada. Só que esse homem, querido, era Jesus Cristo. E Jesus vira para eles e fala o seguinte: jogue a sua rede do seu lado. E ali naquele local, olha só, eles passaram a noite inteira em alto mar, não pescaram nada. E agora eles jogam a rede do lado do barco e pegam milhares de peixes. Olha só que coisa fantástica. Olha como, quando nós estamos no propósito, quando nós conseguimos ouvir a voz de Deus, quando nós seguimos a vontade do Senhor, queridos, ela se torna perfeita na nossa vida e o milagre acontece. Talvez você está surdo espiritualmente, você já não consegue ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, clamar ao Senhor que venha tirar todo impedimento, todo bloqueio. Talvez você está ouvindo muitas vozes, mas não está conseguindo discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes a qual você está ouvindo. Então ouça a voz do Senhor para a tua vida no dia de hoje. O Senhor Jesus é o milagre, é Ele que vai transformar a sua vida. É Ele que pode mudar a sua história, não desanime. E conta que Jesus, Ele fala para eles lançar a rede, eles pegam os peixes. E João, que era aquele discípulo que amava Jesus, era aquele que colocava a cabeça, né, no ombro de Jesus, fala: é o Mestre. E quando Pedro ouve, Pedro ele se lança na água e sai ao encontro de Jesus. E quando chega na praia, o que ele encontra? Pão e peixe. Olha só que tremendo, querido. Jesus já estava ali com o alimento, né, para que eles pudessem suprir a sua necessidade. Jesus é o Deus de milagre. Jesus não esperou que eles trouxessem os peixes para fazer os peixes na fogueira. Não.
Jesus já estava ali com o alimento pronto. Querido, Deus já tem bênçãos prontas para você. Deus já tem milagres pronto para você. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor. E ali eles se alimentam junto com Jesus, eles participam daquele momento com Jesus, mas Jesus ele faz uma pergunta muito, muito importante a Pedro. E é uma pergunta que eu quero fazer para você no dia de hoje. Jesus ele pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? E a pergunta hoje que eu quero fazer para você: qual é a intensidade do seu amor por Jesus? Qual é a intensidade do seu amor por Jesus? O quanto você ama Jesus? Queridos, falar é fácil, né? Se você chegar num ambiente, às vezes até de uma festa, você vai ver que ali há pessoas que dizem que amam Jesus. Mas qual é a intensidade desse amor? Se nós pudéssemos hoje colocar de 0 a 10, 0 amor nenhum, 10 um amor sobrenatural por Jesus. Qual nota você daria para o seu amor? Quanto você ama Jesus? Por quê, queridos? A forma, ou a quantidade, ou o sentimento que você tem por Jesus, ele vai determinar a sua fé, vai determinar a sua vida, vai determinar a sua obediência à palavra dele, vai determinar os milagres que ele vai fazer na sua vida. Então, o quanto você ama Jesus, o quanto você está disposto a abrir mão de algo por Jesus? Quanto? Qual é? Agora, eu acredito que você já deu uma nota para você. Não sei, talvez 5, 7, 10, não sei. Talvez nenhum, não sei como é que está o seu amor. Mas, mediante isso, mediante essa nota, o que você estaria hoje disposto a fazer por Jesus? Se você falou que sua nota seria 10, o que você estaria disposto? Abrir mão de quê por Jesus? Porque, queridos, eu quero deixar aqui alguns motivos que nós precisamos amar a Jesus. E o primeiro motivo é que Jesus deu sua vida por nós. Ele pagou um preço que nós não teríamos como pagar. Ele hoje nos dá, né, a condição de termos paz no nosso coração. Eu não sei se você já teve uma experiência de ir num ato fúnebre, né, de um cristão para um não cristão. Se você for no ato fúnebre de um cristão, claro que ali você vai ver choro, você vai ver tristeza, mas não há desespero. Tu sabe por quê? Porque nós cremos que um dia nós encontraremos aquela pessoa que partiu. Porque para nós a morte não é o fim, mas é o começo. É o começo de uma eternidade ao lado do Pai. Então, claro que nós ficamos tristes, somos seres humanos. Se o próprio Cristo chorou, por que nós não iríamos chorar? Mas entenda bem, nós não ficamos desesperados. Nós não ficamos entristecidos para sempre. Nós não ficamos deprimidos. Não, pelo contrário. Nós sabemos que o nosso Redentor vive e Ele é aquele que reina para sempre. E um dia todos nós estaremos juntos. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, Deus amou a humanidade ao ponto de dar o seu Filho, Jesus Cristo, para que ele morresse no nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos vida, para que hoje nós tivéssemos paz, para que hoje nós pudéssemos ter segurança e saber que Ele está no controle de todas as coisas, que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, queridos. Então aquieta-te o teu coração, busque o teu propósito diante do Senhor, não faça como Pedro. Desistir, não quero mais, não quero servir mais a Deus, não quero ir mais à igreja. Não, acabou para mim. O meu sogro, ele
ele contava uma ilustração, diz que um determinado momento, né, numa determinada igreja, um homem que tocava violino, ele, aborrecido, né, se aborreceu na igreja, se aborreceu com o ministério de louvor, e ele falou para Deus: Deus, quer saber de uma coisa? Pegou o violino, botou dentro da sua caixinha, levou para casa e falou: ó, eu vou limpar o meu violino, vou passar um paninho nele, vou colocar ele dentro de uma caixa e nunca mais eu vou tocar. Vou guardar ele lá no fundo do armário. E chegou a noite, ele dormiu. Quando chegou pela madrugada, né, Deus se revela a ele e fala com ele assim: meu filho, da mesma forma que você fez com o violino, também vou fazer com você. Eu vou passar um paninho em você, vou te botar dentro de uma caixa e vou te guardar. E aí ele acordou assustado e falou: Senhor, me perdoa. E quando chegou no outro dia, ele já estava lá na igreja novamente tocando violino. Queridos, Deus tem um propósito com você. Nós somos instrumentos na mão do Senhor. Existe aí uma frase, diz que quem não nasceu para servir, não serve para viver. Querido, nós nascemos para servir. Nós nascemos para ser bênção na vida das demais pessoas. Então entenda isso. Queridos, nós precisamos, né, mais um motivo de amar a Cristo. Nós precisamos amar o Senhor. Por quê? Porque Ele nos possibilitou reatarmos o nosso relacionamento com Deus. Queridos, antes nós éramos criatura de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus. E olha o que diz em Romanos capítulo 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Queridos, nós fomos reconciliados com o Pai, porque Jesus é a ponte para que nós possamos chegar a Deus. Por isso que tudo que nós fazemos, todas as nossas orações, são em nome de Jesus, porque é Ele, Jesus Cristo, é Ele que é a palavra-chave para que possa fazer com que o milagre aconteça na sua vida. É Jesus Cristo. É com Ele que nós precisamos nos agarrar. É Ele, né, que deu a sua vida por cada um de nós. Mas Jesus também, queridos, através dele nós temos hoje o alcance da vida eterna. Olha o que diz em João capítulo 5, versículo 11. E este é o testemunho: Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 11, confere na tua Bíblia. Queridos, quem não tem Cristo não tem vida. Mas que vida é essa? É a vida de Deus. É a vida de Deus. É essa vida que nos traz prosperidade. Essa vida que nos traz paz. Essa vida que nos traz prazer de estar na sua presença. Agora, eu creio que tudo isso que o Senhor faz é com um propósito. Deus não faz nada sem propósito. E eu fiquei assim, analisando a pergunta de Jesus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E quando nós pensamos sobre a resposta, né, Pedro falou: Senhor, eu te amo. Jesus fala assim: ó, cuida das minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Queridos, quando nós falamos amar, quando nós, né, pronunciamos eu te amo, nós estamos falando que nós estamos renunciando o nosso eu para que nós possamos ter uma convivência, um relacionamento junto com uma outra pessoa. E Jesus, ele é uma outra pessoa. Deus é uma pessoa. E nós estamos renunciando à nossa vontade. E por isso que algumas pessoas, às vezes, têm a dificuldade de amar. Por quê? Porque ele não quer renunciar à sua vontade, o seu querer. Ele não quer abrir mão, né, daquilo que ele pensa ou daquilo que ele acha para viver algo em comum, que seja com pessoas ou que seja com Deus.
Então tem pessoas que têm essa dificuldade de abrir mão das suas vontades. Mas o que Jesus estava falando com Pedro era isso. Olha o que Jesus pergunta: você me ama mais do que a estes? Ou seja, você me ama mais do que os discípulos? Porque Pedro, ele era um líder. Ele estava ali liderando aquele grupo de discípulos. Tanto é que quando Pedro fala, eu vou pescar, os discípulos falam, eu vou contigo. Então você vê que Pedro estava liderando aqueles discípulos. E Pedro amava aqueles discípulos. É Jesus que fala isso, que Pedro amava. Mas Jesus pergunta, mas você me ama mais do que a estes? E Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. E aí eu te pergunto, queridos, você ama a Cristo mais do que aquilo que gera prazer na sua vida? Aquilo que talvez você tenha colocado como prioridade? Como é que está essa intensidade desse amor? Porque se você ama mais a Cristo do que tudo aquilo que tem se apresentado a você como prazer, como sonho, como projeto de vida, você vai aprender a obedecê-lo. Você vai aprender a estar ao lado de Deus. E, queridos, isso é fazer a vontade do Senhor. Queridos, obedecer, ele está relacionado a fazer a vontade de Deus. Amar, queridos, é você compartilhar momentos juntos com uma pessoa e você não somente apresentar o que você quer, mas você ouvir o que a outra pessoa quer. Você chegar dentro de um consenso e caminhar juntos. Isso é amar. Eu sei que não é algo fácil, porque o amor traz dor, porque traz renúncia. Mas vale a pena, queridos, você amar a Deus. Vale a pena você falar, Senhor, eu quero obedecer a Tua palavra. Senhor, eu quero viver os milagres do Senhor na minha vida. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Olha, o que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Olha só, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Você tem feito a oração do Pai Nosso? Porque a oração do Pai Nosso, ela nos impulsiona a pedir a Deus, fala, Senhor, que eu, Senhor Deus, trabalha no meu coração, para que eu venha fazer a Tua vontade, não a minha vontade. Como é que está a sua vontade diante do Senhor? Será que é você que tem sido o Deus da sua vida? Ou você tem criado um Deus pessoal para você, que não é o Deus da Bíblia? E falado assim, o meu Deus não faz isso, meu Deus faz aquilo. Ou seja, você manipula o Deus da forma que você quer. Porque o que o Senhor Jesus espera é que nós possamos obedecê-lo. É que nós possamos ler a sua palavra e aplicar na nossa vida. O quanto você ama Cristo. De 0 a 10. Esse número, esse número que nós colocamos aqui. E através desse valor, qual é a atitude que você teria com relação a Cristo no dia de hoje? Buscá-lo mais ou se afastar mais dele? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Jesus, ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua história. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, você que está nos assistindo de casa, você que está nos ouvindo, queridos, coloque a mão no seu coração nesse momento. Eu quero estar orando por você. Amado Deus, querido Pai, são milhares de pessoas, ó Deus, nesse momento assistindo esse programa. Pessoas, ó Deus, que algumas delas talvez estão fracas na fé. Pessoas que já até falaram que desistiram, desanimaram, retrocederam. Mas, Senhor, eu quero clamar a Ti nesse momento que o Senhor venha visitar a cada uma delas com poder e graça. Senhor, que o Senhor venha derramar sobre elas o Teu Espírito. Que o Senhor possa, Deus, fazer com que a Tua presença, Deus, venha manifestar o poder, ó Deus, transformador na vida dos Teus filhos. Pai, enche o coração deles com o Teu amor, ó Deus. Que eles venham transbordar da Tua paz. Senhor, que só venha, Senhor Deus, multiplicar as bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Senhor, entra pelas casas nesse momento. Aqueles que estão nos escutando nos carros, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, que essa palavra, Deus, venha ser uma palavra transformadora. Que ela possa, Deus, trazer o resultado que Teus filhos esperam. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha mudar o coração deles.
que só venha transformá-los. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos encerrando o nosso programa e voltando na próxima semana. Não deixe de compartilhar essa palavra com os seus demais amigos. Chame e fala, ó, vem assistir conosco, né, aqui pela TVC. Né, nós temos aí todos os programas, né, eles aparecem não somente nas reprises, mas sempre há um inédito no domingo às 7h30 da manhã. Então você que está aí nos assistindo, coloque na sua agenda, todo domingo às 7h30 da manhã temos aí um inédito, tá bom? Um grande abraço e até a próxima semana. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida. TVC, a TV do Correio da Manhã.